Oi, gente! Meu nome é Isabela Campos e junto do meu grupo Isabela Segantini, Isadora Martins, Isadora Pinheiro, Natália Rodrigues e Renata Lacerda, vamos apresentar o nosso projeto de extensão da Liga de Patologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais sobre a insulinoterapia no contexto da diabetes. O diabetes é uma doença em que há o aumento da glicose, que é o açúcar, no sangue. Quando nos alimentamos, a quantidade de glicose no sangue aumenta naturalmente. Essa glicose é transformada em energia para o funcionamento do corpo, graças à ação da insulina. A insulina é um hormônio produzido no organismo por um órgão chamado pâncreas. O diabetes acontece quando o pâncreas produz pouca insulina, como na diabetes mellitus tipo 1, ou quando existem problemas para o funcionamento dela no corpo. Se isso não for tratado, a quantidade de glicose no sangue começa a aumentar, atingindo níveis acima do normal, que é o que a gente chama de hiperglicemia. Assim, a descoberta da insulina foi um marco no tratamento da diabetes. Nenhuma medicação, talvez com exceção dos antibióticos, salvou tantas vidas. Até 1922, qualquer paciente que obtivesse um diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, que é de causa autoimune, iria evoluir para óbito. Atualmente, já se sabe que uma pessoa com diabetes tipo 1 pode ter a mesma sobrevida de uma pessoa não diabética desde que faça o tratamento correto e adequado. Assim, o que é a insulinoterapia? A função da insulina é controlar os níveis de glicose no sangue do paciente diabético. Como ela é feita? Ela é feita em todos os pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e para alguns pacientes com diabetes mellitus tipo 2, a depender da necessidade. Lembrando aqui que a diabetes mellitus tipo 1 é uma diabetes de causa autoimune em que ocorre a deficiência absoluta de insulina pelo pâncreas. Já a diabetes mellitus tipo 2 é uma doença em que, apesar de haver inicialmente a produção de insulina pelo pâncreas, o organismo não responde bem a essa insulina, então os níveis de glicose no sangue também se elevam. Mas por que é importante a insulinoterapia? A insulina, ao controlar o nível de glicose no sangue, também consegue auxiliar na regulação do metabolismo, atuando como uma opção frente à deficiência parcial, como na diabetes mellitus tipo 2, ou total, como na diabetes mellitus tipo 1, da absorção de insulina pelo pâncreas. Para os pacientes que precisam de tratamento com insulina, atualmente existem diversos tipos de insulina. Insulina rápida, ultra-rápida, basal, ultralenta. O uso de cada uma vai depender da necessidade do tempo de ação, do início, do pico de ação e duração desse efeito, que vão ser indicados pelo médico a cada paciente individualmente. Assim, a insulina é dividida em dois tipos. As insulinas em bolos, elas possuem um tempo de ação mais curto, como a insulina regular, muito conhecida por muitos pacientes. A insulina em bolos ela é utilizada para evitar que a glicemia aumente após uma refeição, ou seja, ela vai ser utilizada antes da refeição para evitar um pico de glicemia. Ou ela pode ser utilizada também para corrigir uma glicemia elevada, ou seja, uma hiperglicemia. Já as insulinas basais possuem um tempo de ação mais longo, como a insulina NPH, também muito utilizada. As insulinas basais, elas somente vão ser utilizadas para evitar que o nível de açúcar no sangue se eleve nos períodos de jejum, ou seja, para evitar uma hiperglicemia entre as refeições. Mas, para que a insulinoterapia seja feita de forma adequada, é muito importante que o paciente compareça às consultas regularmente, conforme a determinação médica, nas quais ele deverá receber orientações sobre a doença e seu tratamento e possíveis ajustes nas doses de insulina com base nos valores de glicemia. Obrigada!